A mansão Winchester ganhou fama por ser um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos, e isso desde o início da sua construção. Quem ficou à frente do projeto foi Sarah Winchester, a viúva de William Rich Winchester, que fez fortuna como um dos grandes nomes do ramo de armamentos, especialmente com o rifle Winchester. A mansão é famosa por seus incontáveis cômodos, escadas que não levam a lugar nenhum e portas que se abrem para paredes, tudo resultado das reformas contínuas feitas por Sarah. Ela, inclusive, acreditava que as constantes mudanças ajudariam a escapar dos espíritos das vítimas das armas fabricadas pela família. A mansão já virou até filme de terror e, segundo reza a lenda, foi construída pela viúva rica a pedido do espírito do marido. Com 160 cômodos, 40 escadas e 2.000 portas, a propriedade virou atração turística. De fato, o seu interior intriga os mais curiosos. Existe uma escada que termina no teto e uma porta sem utilidade. Além disso, vidraças, degraus e até mesmo um vitral apresentam o número 13. Assim, enquanto o filme A Maldição da Casa Winchester oferece um entretenimento assustador, a verdadeira história de Sarah Winchester revela uma vida muito mais rica e complexa, onde realidade e lenda se entrelaçam de maneiras fascinantes. Ficou curioso? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho te explico. Tudo começou quando Sarah Winchester decidiu comprar uma casa inacabada em San José, na Califórnia. Sarah estava passando por um período devastador em sua vida. Havia perdido a sua única filha para uma doença rara e alguns anos depois também havia perdido seu marido, William Rich Winchester, para tuberculose. Sarah era herdeira da Winchester Company, a famosa fabricante de espingardas que no século XX foram usadas na conquista de terras indígenas. A primeira arma feita por William Winchester, curiosamente, foi produzida no mesmo ano em que sua filha faleceu. Diante de tudo isso, algumas teorias contam que Sarah estava arrasada e, sem saber muito bem o que fazer com toda a sua fortuna, decidiu consultar um médium. Nesta consulta, ele teria sugerido que ela construísse uma mansão para abrigar as almas das pessoas que haviam sido vítimas das armas fabricadas pela Winchester. E assim, ela começou a construção da famosa mansão, que se tornou um verdadeiro labirinto de quartos e corredores. Sem a ajuda de um arquiteto e com uma obra que parecia não ter fim, a construção da mansão seguiu sem um plano claro e continuou até a morte de Sarah em 1922. Hoje a casa é conhecida por seu design peculiar e suas reformas intermináveis, atraindo visitantes curiosos de todo o mundo. A ausência de um arquiteto deixou a mansão Winchester com um visual bem confuso, já que a construção foi feita aos poucos e sem um plano muito bem definido. Sarah, herdeira de uma fortuna de mais de 500 milhões de dólares, comprou uma casa simples e inacabada em San José, na Califórnia, e decidiu transformá-la em um projeto de vida, digamos assim. Para isso, ela contratou cerca de 18 funcionários que trabalhavam praticamente sem parar nas constantes reformas. Originalmente, a mansão chegou a ter 7 andares, mas o terremoto de 1906 que atingiu a região causou grandes danos à estrutura, derrubando parte do imóvel e deixando-a com 4 andares, que existem hoje. Também muitas áreas da casa foram destruídas e nunca reparadas, o que contribuiu ainda mais para o visual misterioso e labiríntico, com escadas que não levam a lugar algum e portas que se abrem para paredes. Essas peculiaridades tornaram a mansão Winchester um dos pontos turísticos mais intrigantes e bem assustadores dos Estados Unidos. A mansão Winchester é tudo, menos simples. Com seus impressionantes 160 cômodos, ela atrai curiosos do mundo todo, intrigados por sua arquitetura excêntrica. Para começar, o exagero já é claro no fato de a casa ter 6 cozinhas e 13 banheiros, uma quantidade um tanto desproporcional. Mas isso é só o começo. São mais de 600 portas, 10.000 janelas,
3 elevadores e 2 porões. Imagine o labirinto que deve ser andar por lá. E não para por aí. A mansão ainda conta com 47 lareiras e escadas que desafiam a lógica. Uma delas leva diretamente ao teto, um detalhe que desperta ainda mais curiosidade a quem visita. A casa também está cheia de símbolos e elementos esquisitos, com o número 13 aparecendo em vários lugares, como nos vitrais e nas paredes, reforçando a ligação com o azar, algo que a própria dona Sarah Winchester parecia levar muito a sério. Mas afinal, por que a mansão Winchester é considerada assombrada? A história da assombração da mansão Winchester começa com um motivo curioso de sua construção. Dizem que Sarah Winchester, a viúva de William Winchester, queria criar uma espécie de refúgio para as almas que teriam sido mortas pelas armas produzidas pela empresa de seu marido. Embora Sarah nunca tenha confirmado a presença de assombrações na mansão, muitos dizem que ela realmente acreditava em algo sobrenatural. Há relatos de que ela dormia em um quarto diferente todas as noites com o objetivo de confundir os espíritos que, segundo alguns, a perseguiam. Mesmo sem provas concretas sobre qualquer atividade paranormal, a mansão Winchester gerou inúmeras teorias e lendas entre os moradores de San José. A arquitetura confusa e os muitos detalhes misteriosos da casa, como as escadas que não levam a lugar nenhum, alimentam essas especulações. Após a morte de Sarah Winchester, a sua sobrinha Marion herdou a responsabilidade pela casa. Na época, um terremoto havia abalado a estrutura da mansão, que já tinha uma construção bem peculiar e cheia de mistérios. Tendo isso em vista, Marion foi orientada a leiloar o imóvel, tanto pelos danos causados pelo tremor, quanto pela maneira incomum como a casa havia sido projetada. 5 meses depois do falecimento de Sarah, o investidor decidiu adquirir a propriedade por 135 milhões de dólares, uma quantia considerável para a época. Com o passar do tempo, a casa foi aberta ao público, tornando-se um ponto turístico famoso, atraindo curiosos e entusiastas de histórias de assombrações. Verdade ou não, essa lenda se tornou muito famosa e serviu de inspiração para muitos filmes, livros e séries. O filme do ano de 2018, A Maldição da Casa Winchester, é um dos principais a abordar diretamente a história de Sarah e sua suposta maldição na mansão.